205. Viver em outro mundo. Capítulo 1119. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Embora as pessoas do campus símbolo ósseo estivessem muito curiosas sobre Zawai, ninguém disse nada sobre seu tratamento. Isso porque seu arranjo foi dado pelo próprio Lorde do campo. O campo símbolo ósseo era um grupo muito unido. Cada membro do acampamento era muito respeitoso com Desbarres. Portanto, quando Zawai foi alocado para viver na área do quarto nível, ninguém fez nenhum comentário ruim. Ao invés disso, todos esperavam que Zawai pudesse fazer realizações logo. Desta maneira, o campo símbolo ósseo poderia subir. As pessoas do campus símbolo ósseo também não eram estranhas no progresso de Zawai. Eles sabiam que Zawai havia ascendido um mês antes de ser levado pelo campus símbolo ósseo. E nos últimos 2 meses, ele estava se adaptando ao que espiritual do campo máquina. Quando ouviram sobre Zawai no começo, as pessoas no campus símbolo ósseo não puderam deixar de sentir seu sangue ferver. Zawai sendo convidado pelo acampamento um mês depois de ascender era o bastante para mostrar seu talento. As pessoas no acampamento sabiam que seus próprios talentos não eram tão bons. O especialista mais forte no acampamento estava no 6º nível. Eles simplesmente não tinham superioridade sobre os outros acampamentos. Por causa disso, queriam que Zawai progredisse mais rápido. Dessa maneira, podia fazer o campus símbolo ósseo levantar sua cabeça no alto mais uma vez. No começo, quando as pessoas do campus símbolo ósseo viram que Zawai foi bem rápido em se adaptar à densidade do que espiritual, ficaram preocupados. Eles estavam com medo de que Zawai estivesse recebendo tratamento preferencial, então se tornaria arrogante e complacente. Mas no final, esse pensamento desapareceu rápido. Vendo Zawai não sair da sua casa por 2 meses fez as pessoas calarem a boca. E no lugar de preocupação, seus sentimentos foram substituídos por antecipação. Era comum os magos se fecharem para praticar, mas isso só levaria alguns dias. Isso porque precisariam dar uma caminhada para relaxar. Não só estresse não ofereceria nenhuma vantagem, mas também afetaria seu estado mental. E um estado mental instável era prejudicial para o cultivo. Geralmente, aqueles que cultivavam por longos períodos de tempo eram os cultivadores do reino do cultivo. Eles tinham métodos que exigiam muito quando se tratava do estado mental. Se fechar por um longo tempo era um método de treinar o estado mental. Ao se fechar por um longo tempo, eles seriam capazes de polir seu estado mental. Em troca, isso beneficiaria seu cultivo. No entanto, aqueles cultivadores tinham métodos diferentes dos magos. Embora não quisessem, os magos tinham que reconhecer que seus métodos de treinamento eram inferiores àqueles dos cultivadores. Agora, Zawai tinha passado 2 meses direto. Seu estado mental realmente deixou as pessoas do campus símbolo ósseo envergonhadas. Embora possa ser dito que Desbarres e Talang estavam sempre cuidando dele, alcançar esse ponto não era fácil. Mas o que não sabiam era que Zawai passou a maioria do seu tempo dentro do espaço. Ele não ficou fora por um longo tempo. 2 meses haviam passado, mas Zawai ainda não tinha saído. Porém, as pessoas do campus símbolo ósseo não tiveram tempo para pensar sobre ele neste momento. Isso porque a quinquenal competição para iniciante dos 6 reinos estava se aproximando. Essa chamada competição para iniciante era, na verdade, uma batalha de vida e morte. Essa batalha ocorria a cada 5 anos. Apenas aqueles que ascenderam nos últimos 5 anos poderiam participar. E as pessoas do mundo do cultivo estavam barradas de entrar. Esta competição foi realizada mais de 100 vezes. O objetivo dessa competição não só era para comparar habilidades, também era a alocação de recursos. Embora o mundo do cultivo fosse visto como um enorme tesouro de recursos, os verdadeiros tesouros deste mundo eram muito limitados. Pegue o Mitril Fantasma por exemplo. Pode-se ver que Zawai conseguiu minerar muito do planeta Tiro. Contudo, se esses minérios fossem divididos para aqueles que precisavam, então apenas um pequeno número de pessoas seria capaz de colocar suas mãos no minério. Coisas como o minério de Mitril Fantasma era muito importante para especialistas. Isso porque o cultivo da pessoa seria melhorado uma vez que o tivesse em suas mãos.
Isso era especialmente verdade para aqueles que praticaram teoria mágica. Por causa disso, a competição por recursos entre pessoas no mundo do cultivo ocorria sem parar. Não havia linhas territoriais óbvias entre os 6 reinos no mundo do cultivo. E nas fronteiras entre dois poderes, haviam áreas cinzas que ambos os territórios gerenciavam. No entanto, não havia nenhum controle sobre eles. E os planetas nessas áreas cinzas algumas vezes teriam coisas que todos precisavam. Para competir por esses recursos, as pessoas dos 6 reinos lutavam repetidamente. Perdas nessas lutas eram inumeráveis. No final, os superiores dos 6 reinos sabiam que isso não podia continuar. Portanto, os 6 reinos chegaram em um consenso para realizar um evento a cada 5 anos para ascendentes. Aqueles permitidos a entrar neste evento eram apenas aqueles que ascenderam nos últimos 5 anos. Dessa maneira os participantes não seriam muito fortes. Além disso, se morresse, a perda não seria muito grande e nenhum grupo seria gravemente ferido. Aqueles que venceram a competição teriam mais jurisdição sobre essas áreas cinzas por 5 anos. E então 5 anos depois, outra competição seria realizada para decidir quem controlaria essas áreas pelos próximos 5 anos. E para aqueles ascendentes que compareciam na competição, as pessoas dos 6 reinos garantiriam que eles não fossem tratados injustamente. Essas pessoas não só obteriam recompensas ricas, sua influência e vantagens também aumentariam. Alguns até receberam uma mina de alto valor. Pode-se dizer que a competição para iniciantes não era apenas uma maneira para os 6 reinos estabelecerem fronteiras, também era um meio para novatos se tornarem famosos em pouco tempo. Cada vez que a competição para iniciantes dos 6 reinos acontecia, os gênios sairiam da toca. Embora essas pessoas fossem dos reinos inferiores e tenham ascendido por não mais que 5 anos, seus níveis de cultivo eram realmente muito bons. Alguns até haviam se tornado especialistas. A competição também era um grande evento onde grandes forças competiam por seus interesses. Embora houvesse incontáveis perdas e feridos, para os grandes poderes, os ganhos superavam as perdas. Com o passar do tempo, a competição para iniciantes dos 6 reinos não se tornou apenas sobre competir por recursos. Também se tornou um evento para os reinos exibirem suas forças. Então toda vez que a competição para iniciantes acontecia, todos prestavam atenção. E agora, mesmo que ainda houvesse um ano até a competição para novatos, as qualificatórias para a competição já tinham começado. Todas as forças nos 6 reinos estavam começando a competir para decidir quem participaria da competição. O top 100 das qualificações de cada reino iriam para a competição para iniciantes. Por causa da regra que ascendentes eram os únicos permitidos na entrada da competição, as grandes influências de cada reino não tinham os meios para participar. Pegue a família Ashley, por exemplo, suas forças-chave eram todos membros da família. E assim, esses membros eram nativos do campo máquina, com quase nenhum ascendente entre seus níveis. E mesmo que os ascendentes conseguissem se juntar às suas forças centrais, esses ascendentes não poderiam participar da competição já que haviam ascendido por mais de 5 anos. Portanto, o núcleo de cada família não tinha como se juntar à competição. Portanto, no campo máquina, aqueles que participavam da competição para iniciantes certamente eram dos salões externos. Foi por isso que, além de poucos membros da família se juntando, cada salão externo era feito de ascendentes. Havia muitos ascendentes no campus símbolo ósseo que tinha qualificações para se juntar à competição. Contudo, eles não eram fortes. O mais forte entre eles não estava acima do segundo nível. E aqueles que pensavam em se juntar à competição eram pouquíssimos. Essa situação não impediu os membros do campus símbolo ósseo de prestar atenção na competição para iniciantes dos 6 reinos, especialmente aqueles que tinham requisitos para comparecer. Embora não fossem fortes, ainda pensavam que tinham chance. Zhao A estava completamente alheio a este assunto. Ele acabou de ascender no campo máquina. E além do seu tempo de prática, as vezes que acessou a net foi mínima. Portanto, conseguiu perder a informação sobre esse evento enorme. Além disso, Desbarres e Tawang não informaram Zhao A sobre esse assunto. Isso porque a competição para iniciantes carregava um risco enorme. As pessoas morreriam de maneiras mais inesperadas. Zhao A havia ascendido 3 meses atrás e ainda estava se adaptando à densidade do que espiritual. Permitir que ele se juntasse à competição era simplesmente enviá-lo para a morte.
Embora Desbarres soubesse que Zhao Ai tinha muitos mortos-vivos poderosos, permitindo-o lutar contra os magos de quarto nível, ainda não pensou em fazer Zhao Ai se juntar à competição. Isso porque Zhao Ai era a esperança do campus símbolo ósseo. Também, o campus símbolo ósseo não carecia de dinheiro ou recursos. Então não queria que Zhao Ai assumisse os riscos. Mas mesmo que Zhao Ai não soubesse, isso não significava que outras pessoas não saberiam, especialmente Laura e as meninas. Elas navegavam na internet todos os dias para entender melhor o campo máquina. E como a internet não poderia ter informações sobre a competição, a informação não só estava disponível, mas a propaganda sobre a competição era esmagadora. Havia até sites que escreviam sobre a origem da competição, seu processo e resultados passados. Tudo sobre foi habilmente detalhado. Portanto, as meninas estavam cientes desse assunto. Desnecessário dizer que o campo máquina estava na parte inferior de todos os participantes. Afinal, a força dos outros reinos era focada no indivíduo enquanto o campo máquina recaía nos mechas e navios de batalha. Por causa disso, o campo máquina não teve chance de ganhar a competição. Mas isso não significava que não enviariam participantes. Pelo contrário, o campo máquina sempre enviava ascendentes para participar. Embora lutassem contra os outros 5 reinos, esses participantes também estavam lutando por seus grupos no campo máquina. O campo máquina também estava usando a competição para iniciantes dos 6 reinos como a base para a distribuição interna de recursos. Assim como os 100 participantes finais eram lindamente recompensados, seus grupos também ganhariam um benefício correspondente. E se um participante for bem, ganhando boas conquistas, então seu grupo receberia boas vantagens. Por causa disso, o campo máquina colocou grande importância na competição. Durante esse período de tempo, contanto que estivesse online, elas definitivamente leriam sobre esse evento. E foi assim que Laura e as meninas aprenderam sobre toda a competição. Viver em outro mundo. Capítulo 1120. Zhao Ai atualmente estava dentro da sua residência. Na frente dela estava um computador com um artigo sobre a competição para iniciantes dos 6 reinos. Depois de ler o artigo, Zhao Ai se virou para Laura e disse: "O quê? Você quer que eu participe desta competição?" Laura assentiu e disse: "Certo. Já estamos no campo máquina faz 3 meses. E nos últimos 3 meses, basicamente estivemos adaptando nosso estilo de vida. Você também deve saber como Desbarres foi sincero. Então essa competição para iniciantes não é uma oportunidade de fazer o campus símbolo ósseo se levantar de novo?" Zhao Ai sorriu e disse: "Você pensa como um membro do campus símbolo ósseo?" Laura riu. "Embora não seja um membro do acampamento, fui capaz de ver como funciona nos últimos dias. Para ser honesta, já estou gostando desse grupo. Todos são unidos. Desbarres certamente coloca grande esforço neste acampamento." Zhao Ai assentiu. Ele não pôde fazer nada além de concordar com as palavras de Laura. Ele também gostou da atmosfera do acampamento. E para ser honesto, já tinha aprendido muito no campo máquina. Era hora de sair e olhar para cenários diferentes do mundo do cultivo. Com esse pensamento em mente, Zhao Ai deu um aceno e disse: "Tudo bem, vou entrar na competição. Também quero ver a força dos outros reinos." Laura e as meninas concordaram alegres. Zhao Ai viu a reação delas e sorriu. Para ser honesto, a estadia de Zhao Ai dentro do espaço era para acompanhá-las. Ele sabia que as meninas estavam entediadas de ficar dentro do espaço. Portanto, aproveitou o tempo para ficar com elas. Olhando para o tempo, Zhao Ai e as meninas fizeram sua refeição antes dele sair do espaço. Então disse ao seu robô para contatar Desbarres e Tao Wang. Todos os robôs têm funções de comunicação construídas dentro deles. Porém, quando as pessoas deixam suas casas, normalmente não levam seus robôs com ele. Quando saiam, usariam seus computadores para contatar outras pessoas. Embora não soubessem por que Zhao Ai os contatou, Desbarres e Tao Wang ainda foram rapidamente para a casa dele. Vendo que Zhao Ai já estava aguardando por eles, Tao Wang olhou para ele e perguntou: "Pequeno Ai, qual é o problema? Você quer beber?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Lorde do campo, irmão mais velho Tao. Sentem-se primeiro. Tenho algo a dizer." Desbarres e Tao Wang olharam para a conduta de Zhao Ai e sentiram que algo estava acontecendo. Eles estiveram em contato com Zhao Ai por 2 meses, então já tinham uma ideia sobre seu caráter. Zhao Ai,
que não era realmente muito formal. Assim, ao vê-lo agir dessa forma os fez se sentirem um pouco estranhos. Os dois sentaram com Zhao Ai na frente deles. Ele olhou para os dois e disse: Lorde do campo, chamei você aqui para dizer que já me adaptei ao que espiritual do campo máquina. Além disso, decidi entrar na competição para iniciante dos 6 reinos. Desbarres e Talang ouviram o que Zhao Ai disse e não puderam deixar de encarar. Desbarres imediatamente se levantou e disse: Não, pequeno Ai, você não pode. A competição para iniciantes é muito perigosa. Você não pode participar. Talang acrescentou: Pequeno Ai, você não deve entrar. É muito perigoso. É comum as pessoas morrerem na competição. Mesmo aqueles especialistas poderosos perdem suas vidas. Zhao Ai viu a reação deles e conseguiu entender o que estavam pensando. Ele sorriu levemente e disse: Lorde do campo, irmão mais velho Talang, fiquem tranquilos. Eu entendi completamente o perigo da competição. Porém, preciso participar. Este é o ponto de virada para o campus símbolo ósseo. Desbarres e Talang ficaram em silêncio após ouvir Zhao Ai. Eles trabalharam duro para que o campus símbolo ósseo crescesse. Porém, ainda não pensaram que era hora de Zhao Ai ajudá-los. Naturalmente, não deixar Zhao Ai participar da competição não significava que ele não participaria de batalhas futuras. Eles sabiam que praticar não podia fazer um especialista. E já fizeram planos sobre o desenvolvimento futuro dele. Esse plano era bem compreensível. Começaria após Zhao Ai se adaptar à densidade do Ki espiritual. Ele primeiro seria designado para tarefas pequenas. Essas tarefas seriam feitas em grupos para que não houvesse nenhum perigo. Isso exercitaria a mentalidade de Zhao Ai enquanto mesmo ganhava cada vez mais responsabilidade. Então vários anos mais tarde, representaria o acampamento na competição interna da família. Esse seria o começo de sua ascensão no campo máquina. Não havia risco neste plano, pois envolvia o treinamento de Zhao Ai. Tudo isso foi feito porque Desbarres e Talang colocaram muita esperança em Zhao Ai. Eles não queriam que Zhao Ai saísse muito cedo. Por causa disso, quando ouviram Zhao Ai dizendo que queria se juntar à competição para iniciantes, não conseguiram evitar de mostrar uma reação enorme. Em suas mentes, enviar Zhao Ai na competição para iniciantes era equivalente a enviá-lo para sua destruição. Zhao Ai olhou para suas reações e sorriu. Lorde do campo, irmão mais velho Tao, não rejeite tão fácil. Vamos sentar e conversar devagar sobre isso. Para ser honesto, minha decisão não foi feita no calor do momento. Deixe-me te dizer a verdade, minha força já alcançou o 4º nível. Tenho confiança em derrotar o inimigo. Portanto, decidi entrar na competição. Desbarres franziu a testa e disse: Sei que você tem mortos-vivos fortes e é mago e guerreiro. Então não é surpreendente saber que você pode derrotar magos de 4º nível. Porém, você está falando na competição para iniciantes dos 6 reinos. Não importa qual reino, cada um tratará essa questão com importância. Portanto, os participantes desta competição são todas elites de todos os tipos de origem. Os perdedores ou são mortos ou ficam gravemente feridos. É uma competição com uma alta taxa de mortalidade. Não é o impulso de reputação que quero, e não quero extinguir nossas esperanças nele. E para ser honesto, existe uma enorme disparidade entre magos e guerreiros do nosso campo máquina comparado aos outros 5 reinos. E essa disparidade são as armas. Desbarres parou aqui, mas Talang seguiu. Certo, nossa maior carência está nas armas. As armas mais fortes dos outros reinos são os talismãs mágicos. Esses talismãs são armas de uso único. Então nesta competição, os outros reinos com certeza usarão esses talismãs. O poder deles é aterrorizante. Mesmo se tivermos magos mais poderosos que eles, ainda não podemos subestimá-los por causa desses talismãs. Esse é o motivo pelo qual o Lorde do Campo não quer que você participe da competição. Zhao Ai assentiu e disse: Descobri sobre isso quando estava pesquisando os outros 5 reinos. Mas Lorde do Campo, isso me faz querer participar ainda mais. Não esqueça, todos os espólios da batalha pertencerão ao vencedor. Quero aqueles itens. Além disso, tenho confiança de que posso lidar com eles. Desbarres franziu a testa. Pequeno Ai, ainda acho que é muito arriscado. Nosso campo máquina nunca teve sucesso na competição para iniciantes. Nossos 3 melhores membros já ultrapassaram 5 anos. Também,
Toda vez que enviamos participantes para a competição, eles ascenderam a pelo menos 3 anos. Deste ponto, você deve ver como os oponentes são poderosos. Eu realmente não quero que você entre na competição. Zhao Ai não disse nada e apenas sorriu quando balançou sua mão. Em seguida, um conjunto de formação em camada apareceu na frente dele. Quando Desbarres e Taoang viram o conjunto de formação que Zhao Ai liberou, ficaram chocados. Deve-se saber que conjuntos de formação em camada não eram fáceis de usar. Cada camada adicionada em uma formação exigia uma alta quantidade de força espiritual. Além disso, experimentos seriam necessários para um mago usar um conjunto de formação. Eles precisavam saber qual formação era compatível com a outra formação e também descobrir se a formação era benéfica para o conjunto. Por causa disso, os magos iniciantes achavam difícil usar formações em camadas. Apenas depois de ganhar experiência o bastante que poderiam avançar e se tornar mais fortes. Quanto mais soubessem quais formações eram compatíveis com eles, mais rápido seriam capazes de colocá-las em camadas. Era por isso que os magos de primeiro nível têm 5 formações como seu pico, os magos de segundo nível têm 10, os magos de terceiro nível têm 50. E mais do que isso para o quarto nível. E para a maioria dos magos, achar uma formação de 50 camadas precisaria de cerca de 5 a 10 anos de pesquisa. Mesmo que a pessoa estudasse a teoria mágica por toda a sua vida, eles ainda precisariam de 3 a 5 anos. Sem falar em alcançar conjuntos de formação de 50 camadas, havia magos que ficaram presos no terceiro nível. Agora que Zhao Ai liberou essa formação, Desbarres e Taoang ficaram abalados. Eles não sabiam como Zhao Ai conseguiu realizar isso em tão pouco tempo. Zhao Ai balançou sua mão de novo, retirando sua força espiritual. Em troca, a formação se dissipou. Quando a formação mágica desapareceu, apenas então Desbarres e Taoang se recuperaram. Eles se entreolharam e viram a surpresa e a alegria nos olhos do outro. Zhao Ai olhou para os dois e sorriu. Já sou um mago de quarto nível. Além disso, meu ki de batalha está alcançado rapidamente. Pelo menos, tenho os meios para sobreviver se eu entrar na competição. Lorde do Campo, irmão mais velho Tao, esta é uma oportunidade para o campus símbolo ósseo levantar. Viver em outro mundo. Capítulo 1121. Uma das regiões montanhosas do campus símbolo ósseo era um campo de treinamento. Era o campo de treinamento mais elaborado dos 8. As pessoas atualmente estavam presentes neste local. Havia uma competição entre membros do campus símbolo ósseo. Um lado estava Zhao Ai enquanto do outro estavam pessoas escolhidas por Desbarres. Esses eram os representantes da última geração, totalizando 10. O contexto do teste era muito simples. Contanto que Zhao Ai pudesse vencer contra essas 10 pessoas, receberia permissão para participar da competição para iniciante dos 6 reinos. Depois que Zhao Ai liberou sua formação de 100 camadas, Desbarres finalmente cedeu. Ele concordou em Zhao Ai se juntar na competição para iniciantes, mas com a condição de que Zhao Ai passe em um teste. O campo de treinamento montanhoso foi escolhido de todos os campos de treinamento porque Desbarres sabia que as batalhas na competição para iniciante dos 6 reinos não eram apenas em arenas. Os participantes também lutariam sob vários ambientes. O campo símbolo ósseo gastou um grande preço na construção deste campo de treinamento. O local inteiro tinha mais de 2.000 mu. Havia quase 100.000 câmeras instaladas dentro da área. Havia também 100 câmeras aéreas circulando pelo local. Essas câmeras podiam monitorar o campo de treinamento por 5 dias direto, registrando completamente o evento todo. Neste momento, Desbarres e Taoang estavam sentados dentro da sala de espectador do campo de treinamento. Na frente deles estava uma grande tela mostrando Zhao Ai e seus 10 oponentes. O primeiro entrando por uma entrada diferente do último. Não era apenas Desbarres e Taoang que estavam dentro da sala de espectador. Anciões do campus símbolo ósseo também estavam presentes. Quando essas pessoas aprenderam de Taoang que o desconhecido Zhao Ai estava sendo testado, não conseguiram impedir a curiosidade, então se juntaram para assistir. As 10 pessoas escolhidas por Desbarres já tinham ultrapassado a marca de 5 anos de ascensão. Além disso, a força deles era muito boa. Havia 6 guerreiros e 4 magos. 3 dos guerreiros estavam no quarto nível enquanto os outros 3 estavam no terceiro nível. Quanto aos magos, 2 estavam no quarto nível enquanto os outros 2 estavam no terceiro nível. Com o sinal de Desbarres,
Zhao Ai e os outros 10 entraram no terreno montanhoso. O terreno era densamente florestado e tinha terreno variado. Havia pedras, árvores, água, possuía buracos dentro. O terreno era muito complexo. Apenas aqueles com experiência de luta o bastante podiam achar o inimigo e fazer um ataque surpresa. Quando Zhao Ai entrou no terreno, os olhos de todos imediatamente foram mirados nele. Eles queriam ver como Zhao Ai planejava prosseguir. Zhao Ai olhou em volta e então balançou sua mão, liberando cerca de 100 mortos-vivos. Os mortos-vivos começaram a se espalhar na área em volta. Enquanto isso, Zhao Ai olhou para uma caverna onde ele sentou e fechou os olhos. Após ver a ação de Zhao Ai, Desbarres e os outros ficaram atordoados. Mas no final, assentiram. Eles entenderam o que Zhao Ai queria fazer. Ele nunca esteve nesse campo de treinamento antes, então não estava familiarizado com seu terreno. Nesta situação, era melhor fazer os mortos-vivos explorar enquanto ele procurava por um local para esperar. Ele apenas atacaria assim que encontrasse o inimigo. Essa era a aproximação mais correta para ele. Desbarres poupou muitos pensamentos na construção deste campo de treinamento. Havia grandes números de pedras de supressão espiritual instaladas em toda parte no campo de treinamento. Desta maneira, as pessoas não seriam capazes de usar a força espiritual para vasculhar a área. Senão, os magos só precisavam varrer a área inteira com sua força espiritual. Se isso acontecesse, então qual é o sentido do terreno variado? As pedras de supressão espiritual eram relativamente comuns no mundo do cultivo. Esta pedra não tem nenhum outro efeito além de suprimir a força espiritual de uma pessoa. Também, quanto mais pedras houvesse, mais poderosa a supressão seria. Se sua força espiritual original pudesse ser liberada até 10.000 metros e houvesse 100 metros cúbicos de pedra supressão espiritual, então sua força espiritual seria limitada para 100 metros. Embora as pedras de supressão espiritual não fossem raras no mundo do cultivo, não significava que eram baratas. Neste campo de treinamento montanhoso, Desbarres instalou 2.000 metros cúbicos de pedra. Era possível ver que sua construção definitivamente foi um grande negócio. Mesmo que as pessoas na sala de espectador pensassem que o método de Zhao Ai era muito bom, na verdade, havia apenas alguns que realmente podiam fazer isso. Se alguém quisesse que seus mortos-vivos explorassem como Zhao Ai, então precisavam realizar alguns pontos. Primeiro, ser um mago negro. Então precisariam saber magia de invocação. Segundo, precisavam de mortos-vivos de alto nível. Se eles só tivessem de baixo nível, então não seriam capazes de ganhar nenhuma informação, removendo completamente a possibilidade de reconhecimento. O terceiro ponto era que deviam ter uma força espiritual formidável. Era bem conhecido que os invocadores não podiam estar muito longe de suas criaturas invocadas. Se uma criatura invocada fosse além do alcance do invocador, então seu controle ficaria fraco ao ponto de onde o invocador não poderia mais controlar a criatura. Além de todos os presentes, apenas um punhado deles poderia conquistar isso. E para aqueles que foram capazes, eram capazes de avaliar a força de Zhao Ai. Logo, os mortos-vivos de Zhao Ai descobriram um inimigo. Era um mago. Zhao Ai começou a se mover. Ele saiu da caverna e foi na direção do mago. Os mortos-vivos que descobriram o mago já haviam sido desconvocados por Zhao Ai. Por causa disso, o mago ainda não sabia que foi descoberto. Assim como todos os outros, o mago estava usando força espiritual para explorar as redondezas. Ele avançou com cuidado enquanto também tinha um escudo protetor em seu entorno. Embora isso possa fazê-lo ser descoberto, o escudo protegeria de qualquer ataque surpresa. Zhao Ai caminhou lentamente pela densa floresta dos mortos-vivos, soube sobre o terreno na frente dele. Portanto, não estava preocupado em cair em poços. Logo, Zhao Ai sentiu a presença do mago. Ele não apenas sentiu a força espiritual do mago, mas também podia sentir a energia saindo do escudo. Zhao Ai começou a andar com cuidado. Ele não só retirou sua força espiritual, como também escondeu sua forma usando as sombras das árvores. As pessoas na sala de espectador olharam sem fôlego para as ações de Zhao Ai. Eles descobriram que Zhao Ai era como um assassino enquanto prosseguia com cuidado. O mago não descobriu ele. A distância entre os dois estava ficando cada vez mais pequena. Quando a distância entre os dois ficou a 100 metros, Zhao Ai acelerou de repente.
Ele apareceu atrás do mago e então um conjunto de formação de 50 camadas apareceu na sua mão. Então Zhao Ai disse, metal afiado, lança. Quando sua voz desvaneceu, uma enorme lança de metal voou da formação mágica, esfaqueando o escudo do mago. E como uma bolha, o escudo estourou. Assim que o mago estava prestes a contra-atacar, Zhao Ai já tinha preparado outra formação de 50 camadas. Quando a formação apareceu, Zhao Ai disse, brisa, prender. Junto com suas palavras, uma corrente de vento apareceu em volta do mago e então o prendeu. Quando o mago foi capturado, já estava fora do teste. Isso se deve porque Zhao Ai podia matá-lo naquele estado. O mago entendeu esse ponto e sua expressão não pôde deixar de cair. Então ele assentiu para Zhao Ai. O último acenou sua mão e as correntes de vento desapareceram. O mago se curvou antes de sair do campo de batalha. Zhao Ai se moveu mais uma vez e desapareceu na floresta. Se as pessoas da sala de espectador não olhassem pelas câmeras, então não saberiam onde ele estava. A luta de Zhao Ai com o mago foi muito curta. Ele só enviou 2 formações mágicas para derrotar a outra parte. No entanto, contanto que magia fosse usada, uma perturbação apareceria. Os outros já haviam notado as ondas mágicas vindo da batalha. Neste momento, Zhao Ai estava voando na direção de um guerreiro. Esse guerreiro estava no 4º nível. Embora sua força estivesse no topo, ainda foi bastante cauteloso. Ele estava com sua arma preparada e se movia devagar. Então de repente, o guerreiro sentiu ondas mágicas na frente dele. Ele não estava familiarizado com essa onda, então preparou sua espada para que pudesse imediatamente enviar seu ki de espada. Depois de avançar com cautela por 2 minutos, o guerreiro de repente sentiu algo se movendo não muito longe dele. Ele se escondeu atrás da árvore e olhou para frente. O que viu o deixou atordoado. Isso porque não muito longe dele estava um morto-vivo segurando um cajado mágico. Quando viu isso, ficou assustado, pois sabia que isso era uma armadilha. De repente ouviu uma voz dizendo, vinha verde, prender. Após ouvir essa voz, o guerreiro descobriu que a árvore que estava se escondendo de repente brotou vinhas. Não levou muito tempo até as vinhas envolverem ele. Porém, as vinhas não o prenderam por muito tempo e afrouxaram pouco depois. Quando o guerreiro viu Zhao Ai, não disse nada e apenas assentiu antes de sair da área. O homem suspirou enquanto pegava sua espada e saía do campo de treinamento. Neste momento, outra pessoa chegou no local da primeira batalha de Zhao Ai. Naturalmente, não havia ninguém lá. Embora rastros de magia ainda estivesse presente, ninguém poderia fazer qualquer uso dela. As 8 pessoas se entreolharam. Então sentiram a magia que Zhao Ai liberou quando lutou contra o guerreiro. Mas assim que estavam prestes a ir, de repente descobriram que tinham sido cercados. Viver em outro mundo. Capítulo 1122. Havia 10.000 mortos-vivos com armaduras ósseas, cada um segurando sua própria arma e estavam numa formação de batalha. Os mortos-vivos cercaram as 8 pessoas. Os 8 sabiam que o teste estava terminado após ver todos esses mortos-vivos. Os mortos-vivos eram de nível muito alto, cada um deles era aprendiz de 9º nível. Uma força com esses números, eles não tinham chances de resistir. Desbarres e os outros também sabiam que o teste estava acabado quando viram essa situação. Desbarres e Taoang se entreolharam e viram um traço de animação nos olhos do outro. A força de Zhao Ai e seu uso das formações mágicas estava completamente além da imaginação deles. Não se deve só olhar para as formações em camadas que Zhao Ai usou. Para desbarres, magos de 4º nível também podiam usar formações normais em vez daquelas em camadas. Eles eram como cozinheiros. Se eles tivessem apenas algumas receitas disponíveis, então pode não ser apropriado usá-las todas as vezes. Algumas vezes, o chefe precisava usar pratos comuns para servir seus clientes. Os magos de 4º nível podem ser conhecidos por suas formações de múltiplas camadas. Mas durante as batalhas, eles só usam formações em camadas cerca de 10 a 20 vezes. Era impossível usar formações em camadas todas as vezes. Embora as formações em camadas tivessem grande poder, a velocidade de lançamento não era rápida. E na batalha, quanto mais rápido você pode liberar a magia, melhor são suas chances de vencer. Por outro lado, a magia que Zhao Ai usou eram todas formações de 50 camadas. Além disso, ele as lançou em quase um instante. Nem mesmo os magos de 4º ou 5º nível podiam fazer isso. Portanto,
Desbarres e Tawang estavam muito felizes. As outras pessoas na sala também estavam muito felizes. A performance de Zhao Ai excedeu muito o que esperavam. Eles realmente não esperavam que um ascendente de 3 meses teria essa força. Em suas mentes, Zhao Ai era a esperança do campus símbolo ósseo. Agora que o teste foi concluído, Desbarres e Tawang levaram as outras pessoas no campus símbolo ósseo na direção da saída do campus símbolo ósseo. Quando Zhao Ai saiu, Desbarres riu e deu um tapinha em seus ombros. Então disse, pequeno Ai, bom, pessoal, vamos para o restaurante. Teremos que beber juntos. Todos comemoraram. Mas alguns deles olharam com curiosidade para Zhao Ai. Zhao Ai não apareceu no acampamento nos últimos 2 meses. Ele apenas ficou dentro do seu quarto. Porém, os detalhes sobre ele estavam se espalhando pelo acampamento. Ele só ascendeu por 1 mês, então depois de fazer um exame, entrou no campus símbolo ósseo. Para ser honesto, as pessoas do campus símbolo ósseo acharam esse período difícil de acreditar. Mas ao mesmo tempo, também ficaram felizes. Eles estavam um pouco ansiosos para ver esse talento que Desbarres trouxe. Eles estavam antecipando quais milagres ele faria depois de se fechar por 2 meses. E com certeza, Zhao Ai não os desapontou. Depois de se fechar por 2 meses, ele realmente trouxe um milagre. Ele realmente acabou com uma batalha contra 10 pessoas em pouco tempo. Embora seus mortos-vivos praticamente tenham terminado o teste, eles eram parte da sua força. Por causa disso, ninguém pensou que era injusto. Desbarres levou todos para um grande restaurante. Esse restaurante estendia-se do primeiro ao terceiro andar do edifício. O local inteiro podia acomodar 10.000 pessoas ao mesmo tempo. No final de cada ano, os membros do campus símbolo ósseo viriam aqui para uma refeição. Todos participariam. Eles revisariam o que aconteceu naquele ano enquanto também dariam bônus. Depois de trazer o grupo ao restaurante, Desbarres também chamou todos atualmente no acampamento. Não demorou muito tempo até as 5.000 pessoas chegarem de uma vez. Desbarres não parou ninguém. Quando viu que quase todos estavam aqui, Desbarres se levantou do assento e caminhou até o meio. Ele olhou para todos e disse, acho que todos já sabem sobre a reunião de antes. Estou oficialmente introduzindo Zhao Ai. Ele se juntou ao campus símbolo ósseo 2 meses atrás. E depois de se fechar por 2 meses, agora está oficialmente se juntando ao acampamento. Zhao Ai também se levantou. Tawang então empurrou ele na direção do Lorde do Campo. Ele se curvou para todos no acampamento e foi recebido com aplausos. Desbarres acenou sua mão para baixo e a multidão parou. Ele olhou em volta e disse, além de introduzir o pequeno Ai a vocês, também chamei aqui para fazer um anúncio. Decidi fazer o pequeno Ai representar o campus símbolo ósseo na competição para iniciantes dos 6 reinos desta geração. Após ouvir o Lorde do Campo, a sala inteira ficou agitada. Teoricamente a competição para iniciantes dos 6 reinos aceitava qualquer ascendente que tivesse ascendido por menos de 5 anos. No entanto, a maioria dos grupos teria um teste interno antes de decidir quem enviar. Quanto à família Ashley, os 8 acampamentos do salão externo conduziriam um teste entre si. Então selecionariam o mais forte para participar no próprio teste do campo máquina. Desta vez, não havia limites para quantos podiam participar. Essa questão seria decidida pelos lordes do campo, a família não interferia. Embora houvesse bastante novatos que quisessem participar na competição, ainda precisavam passar no teste de Desbarres. E de acordo com as ações anteriores do Lorde do Campo, ele não enviaria os indivíduos verdadeiramente fortes. Ele estava com medo de que eles perdessem suas vidas na competição. Desbarres se importava muito com esses novos membros. Embora aquelas pessoas possam culpá-lo, Desbarres não queria cometer nenhum risco. Isso porque Desbarres sabia que a força deles ainda era bem ruim. Para não dizer sobre as qualificações do campo máquina, eles nem mesmo podem passar no teste dentro da família. A família Ashley adotou uma postura muito rígida em relação à competição. O relacionamento entre os 8 acampamentos não era bom, e a competição entre eles era muito séria. Se esses novatos do campus símbolo ósseo se juntaram à competição, então alguns podem morrer. Por causa disso, Desbarres não os permitiu se juntar. Se Zhao Ai não passasse no teste, então Desbarres não deixaria participar. Mesmo que Zhao Ai quisesse, seria inútil. O teste não só testou a força de Zhao Ai, também testou sua experiência de combate.
Vendo a performance de Zhao Ai, Desbarres sabia que Zhao Ai esteve em guerras. Então ele estava à vontade. Desbarres olhou para a reação de todos. Essas pessoas não sabiam da habilidade de Zhao Ai, então sua reação era normal. Ele não disse nada e apenas permaneceu em silêncio por um tempo. Ao mesmo tempo, quando aqueles presentes viram que ele não falou por um tempo, assim, também começaram a se acalmar. Quando o salão se aquietou, Desbarres disse: não precisam duvidar da força do pequeno Ai. Embora tenha ascendido 3 meses atrás, ele já passou no teste que preparei para ele. Ele definitivamente tem a força para participar nas qualificatórias da competição para iniciantes. Se não estiverem convencidos, então podem falar com os oponentes dele. As pessoas de quem Desbarres falou não ficaram envergonhadas por serem derrotados por Zhao Ai no teste. Pelo contrário, eles se levantaram e fizeram uma saudação. Desbarres continuou: a primeira competição é em 1 mês. Então não perturbem Zhao Ai durante este período de tempo, entendido? Todos assentiram alto. Então Desbarres levou Zhao Ai de volta à mesa. A mesa de Desbarres só tinha algumas pessoas nela. Havia o próprio Desbarres, Tawang, Zhao Ai e então um homem com roupa de guerreiro. Essa pessoa era muito alta e tinha músculos iguais a cobre forjado. Ele tinha uma cabeça careca e olhos radiantes. Suas mãos eram particularmente grossas. Esta pessoa se chamava Tia Shen. Ele era um guerreiro de 5º nível cujas armas eram um par de martelos. Ele também era um especialista que sabia como o acampamento funcionava e era o assistente mais eficiente de Desbarres. Tia Shen estava de serviço antes e havia acabado de voltar. Ele também viu o teste de Zhao Ai e entendeu sua força. Por causa disso, foi muito educado com Zhao Ai. Depois que Desbarres sentou, olhou para os 3 e disse: agora que o teste do pequeno Ai está terminado, Tawang, leve o pequeno Ai até a tesouraria amanhã. Deixe-o escolher algumas armas e armaduras. Aquelas coisas têm reunido poeira por vários anos, é hora deles saírem. Tawang deu um pequeno aceno antes de se virar para Zhao Ai e dizer: pequeno Ai, embora nosso campus símbolo ósseo seja pior que antes, quando se trata de riqueza, nenhum outro acampamento se compara a gente. Todos esses anos, o acampamento tem coletado muitos tesouros bons. Vou te levar para vê-los amanhã. Embora soubesse que aquelas coisas não seriam úteis para sua força, Zhao Ai ainda deu um aceno. Ele não queria que as pessoas soubessem sobre seu cajado mágico ainda. Mesmo que o cajado fosse seu item exclusivo, as pessoas ainda tentariam roubar assim que soubesse de suas habilidades. Em seus olhos, mesmo que não pudessem usá-lo, ainda prefeririam que estivesse em suas mãos. Por causa disso, Zhao Ai decidiu seguir Tawang e pegar algumas armas para si. Afinal, quando em batalha, era sempre melhor ter mais armas em mãos. Todos comeram alegremente sua refeição. Naturalmente, todos estavam falando sobre Zhao Ai. Desbarres e Tawang pareciam estar muito felizes enquanto bebia muito vinho e falavam sem parar. Quando a festa acabou, Zhao Ai retornou para seu quarto e entrou no espaço. Laura e as meninas já estavam aguardando por ele. Depois que viram Zhao Ai, elas imediatamente deram água espacial. Depois que Zhao Ai sentou, Laura olhou para ele e disse: irmão Ai, como foi o teste? O rosto de Zhao Ai ficou um pouco pesado quando respondeu: foi muito bem. O lançamento instantâneo de formações de 50 camadas está em um nível completamente diferente dos feitiços do reino inferior. Embora pareçam comuns, tenho quase certeza que mesmo a Dizou não seria capaz de bloqueá-los. Assim que ouviram isso, as meninas assentiram. Mas então, Laura perguntou: isso é fantástico. Mas por que você não está contente? Zhao Ai soltou um longo suspiro e disse: embora esse poder já seja bom no campo máquina, ainda estamos aquém comparado às pessoas dos outros reinos. Não esqueça, o campo máquina é o mais fraco entre os 6 reinos do mundo do cultivo. Os navios de batalha são os reis aqui. Os especialistas derrotados pelos navios de batalha não poderiam ser derrotados pelos magos normais. Por outro lado, especialistas poderosos do reino do cultivo podem competir contra uma frota sozinho. Se formos reconhecidos por Lui neste momento, então estaremos sem sorte. Quando ouviram isso, as meninas ficaram em silêncio. Depois de um tempo, Laura disse: irmão Ai, o que você quer dizer? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: não é nada, só estava pensando. Já chegamos aqui no mundo do cultivo. Além disso, com nossa força atual,
Não precisamos necessariamente ter medo do Luei. Mesmo que Luei seja membro de uma seita, ele ainda não seria capaz de fazer nada no campo máquina. Se continuarmos tendo medo por causa de Luei, então não seremos capazes de avançar neste lugar. Após ouvir Zhao Ai, Laura e as outras meninas contemplaram. Então olharam para Zhao Ai confusas. No passado, como ele estava com medo de ser perseguido por Luei, Zhao Ai ascendeu no plano Atlanta. Mas agora, não estava mais com medo. Zhao Ai viu as expressões delas e não aguentou e sorriu levemente enquanto dizia: vocês estão se perguntando por que estava com medo do Luei nos reinos inferiores, mas não agora. Já estamos aqui, então por que ter medo? Porque devemos continuar com medo do Luei. Como já decidi mostrar minhas habilidades, então precisamos nos preparar para lutar. Desta vez, causarei um impacto tão grande que os outros reinos entenderão que os magos no campo máquina não podem ser subestimados. E contanto que a gente dê benefícios, então o campo máquina com certeza garantirá nossa segurança. Laura e as meninas eram pessoas espertas, então imediatamente entenderam o que Zhao Ai queria. Laura assentiu e disse: tudo bem. Como o irmão Ai agora pode usar formações de 1000 camadas, então você certamente receberá uma classificação alta na competição para iniciantes. Enquanto você tiver uma boa realização, o campo máquina com certeza vai garantir sua segurança. Mesmo que Luei persiga você, o campo máquina ainda o bloqueará. Se não salvarem você, então ninguém vai querer trabalhar para eles no futuro. Portanto, não importa se é Luei, o Imperador Fantasma do Vento Yin ou o Pavilhão Miríade de Tesouros, não temos que nos preocupar com eles. Zhao Ai assentiu e disse: não só isso, mas também quero usar essa competição para contatar uma enorme seita no reino do Kyutivo. Enquanto puder entrar em uma delas, então realmente ficarei seguro. Os outros assentiram. Laura disse: irmão Ai, você certamente vai entrar numa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.